Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer e parabenizar a Unicinos e a Thaisa pela organização desse evento. Fiquei realmente muito feliz pelo convite e muito surpreendido pela organização do evento. Realmente me sinto participante de um evento científico e não de um encontro de amigos, o que caracteriza, lamentavelmente, comentava isso agora há pouco com a professora Eliane Moreira, os debates científicos do Brasil. Então, creio, pela organização do programa, pelas pessoas que estão participando e expondo as suas ideias aqui, nesse congresso, que se trata de um grande evento científico e que vai marcar a história. Não sei se é o primeiro congresso organizado pelo grupo de pesquisa, mais Biotech-JUS, mas creio que esse evento, pela sua organização e pela forma como foi concebido, já merece um destaque nos eventos científicos sobre o tema no Brasil. E olha que eu organizo, o professor Maes, e o nosso grupo organiza bastante eventos dessa natureza e nessa temática. E principalmente, eu gostaria de parabenizar a equipe que organizou o evento. Eu nunca me senti tão bem informado, tão bem tratado num evento científico. Então, todas as informações, todos os mimos que a gente poderia ter, até um livro de fotografias sobre o Rio Grande do Sul, uma canequinha para tomar chá, o leite, o café quente, ou outras bebidas quentes também, no hotel. Gostei bastante, fiquei muito feliz, e vou até citar alguma coisa que integrava o presente que foi deixado no hotel para que a gente recebesse. Então, está de parabéns à universidade, está de parabéns especialmente à professora Thaisa e o grupo integra esse grupo de pesquisa Biotech-JUS, assim que se pronuncia. Eu vou tentar tratar do tema que me foi oferecido com um temor muito grande, porque a gente tem um temor reverencial, não uma submissão reverencial às pessoas que são os nossos gurus, entre aspas, por ter aqui na nossa plateia o professor Carlos Frederico Mares de Souza Filho. Acredito que foi ele, Thaisa, que plantou aquela sementinha não terminator na cabeça da gente, que possibilitou desenvolver toda uma racionalidade de compartilhamento de conhecimentos, de compartilhamento de experiências e de saberes, de respeito democrático nesse mundo diverso em que a gente vive. Então, o temor que eu tenho, professor Mares, é um temor reverencial, um temor pelo que representa, pelo que você representa nas nossas vidas, não somente na nossa vida acadêmica, mas também na nossa vida afetiva e na nossa vida pessoal. Então, tudo que eu vou dizer aqui decorre de ensinamentos e de estímulos que tive com o professor Carlos Frederico Mares e principalmente com os povos indígenas e com as comunidades tradicionais, que foram os sujeitos mais importantes nesse processo de relação que me fizeram hoje ser um pesquisador dessa temática e trabalhar o conhecimento que foi construído ao longo desse período, não como conhecimento privado meu, e sim como conhecimento compartilhado com esses povos e compartilhado com as comunidades e as instituições que trabalham com esses ambientes de reflexão. Então, esse tema, a comoditização do conhecimento tradicional, notas sobre um processo de regulamentação jurídica. No programa está regulação, não sei se fui eu que coloquei regulação, ou como foi que ficou esse termo regulação, que suscita um debate jurídico no campo do direito administrativo, do direito constitucional, muito grande, mas originalmente notas sobre o processo de regulamentação jurídica dessa temática. Foi um debate muito profícuo que tivemos, eu e o professor Joaquim Shiraishi e alguns estudantes de graduação e de pós-graduação na Universidade do Estado do Amazonas, especialmente no programa de pós-graduação em Direito Ambiental
fundamental daquela universidade e, mais especificamente, um PROCAD, né, um projeto de integração acadêmica que reunia 3 instituições: a Universidade do Estado do Amazonas, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Católica de Santos, aí, com um conjunto de professores dessas instituições. Então, esse PROCAD tratava da proteção jurídica da sócio-biodiversidade na Amazônia brasileira e dos países integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica. Então, um tema que foi discutido ao longo de vários anos e que nasceu em um debate promovido pelo François Altard, né, do Centro do CETRI, né, do Centro de Referência Transcontinental, né, sobre posturas e epistemologias alternativas a partir da Universidade de Louvain, na Bélgica. O professor François Altard hoje está trabalhando com o bem comum da humanidade a partir de uma perspectiva muito diferente daquela perspectiva que foi dada sobre o patrimônio comum da humanidade. Isso na Universidade Instituto de Altos Estudos Nacionais, em Quito, no Equador. Tem muitos outros nomes, né, de integrantes desse projeto, como a professora Solange Teles da Silva, o professor José Antônio Teles Gediel, a professora Cristiane Derani, né? Então, esse trabalho é um trabalho que foi pensado, né, e dedilhado a muitas mãos. Então, eu vou tentar articular o que vou falar aqui em pelo menos 3 perspectivas, né, e acredito que isso é algo importante para situá-los, né, no contexto das ideias que vão ser colocadas. Né. No primeiro momento, vou tentar falar, né, desse contexto de sujeitos e objetos que envolvem esse tema, que as palestras que me precederam trouxeram elementos de fundamental, né, importância para que a gente pense essa temática. Né. Num segundo momento, vou tratar dos sujeitos que envolvem, né, essa temática, chamados, né, de novos sujeitos. Curiosamente, são sujeitos muito antigos, foram, né, propositalmente, intencionalmente invisibilizados por uma racionalidade eurocêntrica e excludente. Né. Vou ter como transversalidade essa ideia, né, de que as categorias de sujeito e contrato, né, são categorias empregadas geralmente para tratar, né, dessas questões que envolvem conhecimento tradicional e patrimônio genético, e são categorias que foram criadas pela modernidade e, portanto, são absolutamente, e isso eu não gosto da palavra absoluta, né, mas posso dizer absolutamente incompatíveis com as formas, né, que os povos indígenas e as comunidades tradicionais tratam, né, as suas relações intersubjetivas e as suas relações de apropriação dos bens que integram, né, ali a sua vida. Essa minha fala vai ter muitas relações, né, com o que o professor Rodrigues falou e com o que o professor Roque falou também, né, a ideia de direitos difusos ou de interesses difusos, né, ou a ideia de autonomia no que diz respeito ao processo de consentimento esclarecido e informado, né, no que diz respeito ao acesso aos conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético. Né. E para iniciar a minha fala, eu gostaria de ressaltar uma frase que foi lida hoje de madrugada, né, acredito que às 4h30, 5h da manhã, a gente tem essa mania de acordar cedo demais, né, no livro de fotografias Visões do Rio Grande, que a professora Thaisa nos presenteou, que eu acredito que estava aí, foi um presente para os conferencistas ou para os integrantes desse congresso, do Ita Kirch, né. Ele inicia logo na introdução do livro, né, com uma frase de Eduardo Galeano, retirada, né, do texto de Eduardo Galeano, referente a uma historinha que ele contou, né, de um pai que leva um filho para ver o mar, né, e quando chegam, né, diante da imensidão do mar, o filho vira-se para o pai e diz: pai, me ajuda a olhar. Né, quer dizer, e isso realmente me tocou bastante, porque era isso que eu precisava para introduzir, né, as ideias que vou colocar aqui na minha palestra. Ora, nós fomos formatados a olhar o mundo a partir de determinadas dimensões, né? Quer dizer, no que diz respeito
ao patrimônio genético, à biodiversidade, às relações dos seres humanos com a natureza, nós fomos formatados para olhar o mundo a partir de uma visão dominante economicista. Quer dizer, essa foi a visão preponderante, no que diz respeito à observação do mundo feito pelas sociedades modernas, ocidentais, capitalistas ou, de certo modo, aqui com algumas ressalvas comunistas também, quer dizer, uma perspectiva de ver somente um valor econômico nesse ambiente tão complexo, que é o ambiente da natureza, que tem integrado por diferentes e diversos seres, seres humanos, seres vegetais, seres animais irracionais, não seres tão irracionais. Assim, vamos tentar ver isso lá na frente, quando eu aponto algumas possíveis soluções fundadas num novo paradigma constitucional jurídico que chamam, e já adianto para vocês, de uma epistemologia constitucional do Sul, que é o novo constitucionalismo latino-americano, calcado nas cosmovisões indígenas e estampado ali, positivado nas constituições do Equador e da Bolívia, principalmente, que romperam um pouquinho com essas visões do mundo fechadas, eurocentradas e demofóbicas, pode até se dizer, que caracterizou a nossa formação moderna. Pois bem, essa visão econômica de mundo provocou diversas conceituações e regulamentações desse mundo no nosso campo, no campo jurídico, que são extremamente redutoras de complexidade, portanto, visões, conceitualizações e regulamentações que escondem, jogam para debaixo do tapete, lançam para a escuridão, lançam para um lugar de insignificância questões que dão de fundamental importância no mundo contemporâneo. No que diz respeito à relação dos seres humanos com a natureza e o processo de apropriação dos bens da natureza e que caracteriza essas relações, a professora Cristiane Derani chamou muito bem a atenção quando diz que não é somente o processo de apropriação privada que existe dos seres humanos com a natureza, existe um processo de apropriação coletiva e comum que é esquecida, certo? E é maximizada somente essa dimensão privada, e essa mesma professora diz que no processo de relação dos seres humanos com os bens da natureza, conhecimentos, patrimônio genético e conhecimentos tradicionais, portanto saberes a esses bens indissociavelmente relacionados, desculpa aí a repetição e a cacofonia, ela diz que esse processo é caracterizado por um artifício jurídico. O acessar significa apropriar-se. Quando você acessa, e aí a gente volta lá às categorias sujeito e contrato, para você acessar você tem que firmar um contrato de acesso e um contrato posterior de repartição dos benefícios que venham a ser futuramente auferidos pela colocação no mercado, portanto, pela venda e pela utilização mercantil daqueles objetos da natureza e daqueles conhecimentos que foram acessados nesse processo de acesso ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, que é o objeto de regulação da Convenção da Diversidade Biológica, de regulamentações jurídicas e documentos jurídicos importantes, como a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção 169 da OIT, a Medida Provisória 2186 do caso brasileiro e o Protocolo de Nagoya. Muito bem simbolizadas em relações humanizadoras da natureza. A gente não pode esquecer, o povo tucuna, parece que diz que a cutia é tia de fulano de tal, ou a árvore é irmã, ou determinado elemento da natureza está humanizado na sua relação de humanização da natureza. Nem vou entrar aqui nas questões marxistas, de que os seres humanos humanizam a natureza e a natureza naturaliza os seres humanos, de modo muito complexo. Para a gente compreender a dimensão real dessas relações, a gente tem que entrar num universo cultural e simbólico totalmente diferente do universo cultural e simbólico que as categorias jurídicas modernas foram
criadas. E isso é muito difícil. Eu diria que isso é possível a partir de uma disposição nossa para fazer um diálogo inter e transdisciplinar, sem hierarquias, nem de conhecimento e nem de sujeitos de conhecimento, que possibilite perceber qual é a dimensão real, qual é a dimensão verdadeira dessas relações que os povos indígenas e as comunidades tradicionais travam com a natureza. Existem muitos exemplos dos povos indígenas. O grande exemplo simbolizado na nossa literatura é a famosa árvore das garruchas lá, do Macunaíma, quer dizer, quando ele quer enfrentar o gigante, ele vai lá e diz: não, para você pegar, eu não tenho um revólver, não, vai ali na árvore dos revólveres e pega o revólver e enfrenta o gigante, ou as próprias quebradeiras de coco babaçu, como muito bem traz o professor Joaquim Shiraishi Neto, que tem toda uma forma simbolizada de relação desse bem como um bem comum absolutamente indispensável e necessário para a sobrevivência da comunidade. Ora, evidentemente que essas categorias elas se impuseram no ambiente colonial à força e à custa de muito sacrifício. E como eu estou no Rio Grande do Sul, me desculpe citar um exemplo histórico perverso e muito doído, que é o exemplo da atuação dos bugreiros na época da construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, isso no final do século XVIII e início do século XIX. Isso quer dizer, a destruição não era somente o ocultamento, a invisibilização, como diz o professor Carlos Frederico Maresta, a destruição mesmo física, simbólica e posteriormente a destruição pela inefetividade dos direitos reconhecidos aos povos indígenas, que a racionalidade moderna, ocidental, capitalista, empregou para destruir os povos indígenas. Ora, isso vem de muito tempo. Quer dizer, os bugreiros, quando destruíram os cangangues fisicamente e posteriormente destruíram os cangangues simbolicamente por meio da atuação do Summer Institute of Linguistics, dizia que os índios não poderiam falar a sua língua, proibiam os cangangues de falar a língua indígena. Isso se opera num espaço-tempo histórico muito longo, e se opera a partir dessa visão economicista de mundo. A carta de Pero Vaz de Caminha, quando tratou do encontro dos colonizadores com os povos indígenas, disse: olha, se aqui não tiver riquezas para enriquecer os cofres do rei, tem almas para ser convertidas à fé cristã. E parece que esse foi um pecado original da colonização que acompanhou toda a formação da nossa racionalidade, ou a sedimentação de uma racionalidade individualista, proprietária, contratual na relação e no trato de todas as questões que envolvem essa conflituosidade existente entre as subjetividades e as titularidades de apropriação e o próprio meio de vida dos povos indígenas, que é compartilhado com o nosso meio. Um outro momento, e aí eu estou fazendo saltos históricos porque o tempo é muito pequeno, um outro momento muito importante sobre de sedimentação dessa visão economicista sedimentada no ambiente do direito se deu lá com a criação da Superintendência Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, SPEVA, que foi prevista lá na Constituição Brasileira de 1946, só via a Amazônia pelo viés do valor econômico, portanto precificado, portanto mensurável financeiramente, que tinha a Amazônia, em que, segundo os estudos que fizemos, eu e o professor Joaquim Shiraishi, o grupo desse PROCAD, se repete, essa visão econômica se repete lamentavelmente, lastimavelmente, na Convenção da Diversidade Biológica e nos documentos jurídicos internacionais que vieram numa perspectiva de proteger a biodiversidade e, paradoxalmente, atuam com a maximização do seu viés econômico, de proteger utilizando economicamente a natureza. Claro que a natureza não pode ficar intocada, isso a gente sabe que é um mito, todo o processo que existe em relação aos seres humanos
com a natureza, é um processo de transformação da natureza e algo útil para os seres humanos. O grande problema é a maximização de uma única visão instrumental, né, de transformação dessa natureza em algo humano, instrumental e mecanicista, que destrói e que esgota e que não dá possibilidade para a natureza se recompor, né? Evidentemente, né, que para que essa racionalidade se implementasse com eficácia, foram precisos alguns artifícios jurídicos, né? O primeiro deles foi a negação da humanidade dos povos indígenas e, recentemente, né, a naturalização dos povos indígenas e a naturalização dos movimentos sociais, a naturalização das comunidades tradicionais, dizendo: comunidade tradicional e povo indígena só pode existir no meio do mato, viverem nus, descalços, quebrando o corpo babaçu, e não pode ter relógio, não pode ter relações, né? Nem celular, nem vestir calça jeans, nem ter nenhum daqueles objetos, né, que a ciência e a tecnologia vai criando para facilitar as nossas vidas, né? Isso está muito bem estampado lá na fala do Mancinelli, do filme O Saber que a gente sabe, né? Ele diz: ó, compartilhar a gente já compartilha, né? Agora a gente quer prova de que quando a gente autoriza o acesso a um elemento da natureza, de que esse bem que foi criado a partir do acesso ao elemento da natureza vai ser compartilhado para todos os povos, né? Se for para ser colocado no mercado, aí vamos pensar direitinho como é que isso pode ser feito, né? Então vejam bem, isso evidentemente, né, que a sedimentação e a operacionalização dessa ideia, dessa racionalidade, se deu lá no começo, né, na chegada do colonizador, quando chegou e disse: ó, não são humanos. Se não são humanos, os povos indígenas não mediam as suas relações com a natureza por meio da razão, né, por meio de um conhecimento racional e reconhecido. É isso daí, evidentemente, que criou aquele espaço para dizer: os índios não são titulares, né, do espaço, nem da terra, nem dos elementos da terra, porque não fazem essa operação lá defendida por John Locke, né, o professor Varese, de mediar as suas relações com a natureza por meio do trabalho e, portanto, por meio da razão. Ora, isso foi o grande pecado original no que diz respeito à desconsideração de tudo quanto é conhecimento dos povos indígenas, né, o próprio termo conhecimento tradicional, segundo Boaventura de Souza Santos, é uma forma baseado aí em outros autores, né, muito importantes, o Raul Fornet de Betancourt, o Franz Hinkelhammer, Eduardo Sachs Fernandes também trabalha nessa perspectiva de que essa adjetivação, né, de conhecimento tradicional diminui, cria uma hierarquização. É conhecimento tradicional em relação ao quê? Ao conhecimento científico, que hierarquicamente estaria superior ao conhecimento tradicional. Tudo isso vem lá dessa ideia original lá, ó, negamos a humanidade dos índios, negamos a titularidade da terra, negamos a titularidade dos elementos da terra e negamos qualquer possibilidade de reconhecimento de diferença cultural, ou seja, de modos de ser, conhecer, fazer e viver, que legitimariam, né, a apropriação coletiva dos povos indígenas, né, e das comunidades tradicionais. Estou aqui centrando, né, a minha fala em relação aos povos indígenas, aqueles elementos, né, conhecidos e elaborados e construídos, né, por meio de um processo de compartilhamento, né, de experiências, tanto interno, né, no interior de um determinado povo ou grupo, como na relação com outros povos, né, nas relações solidárias de trocas simbólicas e de cooperação existente, né, entre esses povos. Né? Por isso que fica difícil de falar, né, em conhecimento difuso, né? Porque essa titularidade se deu a partir de um determinado modo de ser de compartilhamento, né? Quer dizer, a soberania alimentar, né, e a soberania dos povos sobre, né, a titularidade coletiva, né, das sementes, né, algo que deve ser pensado a partir, né, dessa ideia, né, de trocas simbólicas de casamento, em que isso não precisa ir num tempo muito antigo. Eu mesmo vivenciei na minha cidade, lá no interior de Pernambuco, essa experiência, né? Quando você tem uma colheita e tem umas espigas de milho muito bonitas, você presenteia ao seu vizinho, você presenteia ao pai do
teu afiliado, né, aquela semente muito bonita para que ele tenha também uma boa colheita. Né? Isso na antropologia eles estudam muito, né, com reciprocidades, né, e simetrias nessa relação entre os povos. Né? O problema, eu acredito, né, ou a possibilidade, o problema foi criado historicamente, né, a partir dessa intencionalidade de apropriação, né, daquilo que é terra nullius, ou bem nulo, bem de ninguém, né, fundada na ideia de desconsideração da humanidade dos povos e que teoricamente a gente estuda como naturalização tanto dos povos como das comunidades. E onde é que começa, né, esse processo de retomada? Né? O professor Carlos Marés trata disso muito bem, né, no seu livro Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, quer dizer, não existem novos sujeitos, né, os sujeitos sempre existiram, né, e que supera, né, tanto a ideia da desumanidade dos povos indígenas e a naturalização das comunidades tradicionais, como supera essa ideia de que tudo que é bem comum é bem de ninguém, né, é bem novo, não tem titularidade coletiva, que em si essa já é uma perspectiva colonial muito importante. Né? E isso parece estar tanto na nossa Constituição, a Constituição Brasileira de 1988, apesar do importante, né, reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, mais dos povos indígenas do que das comunidades tradicionais, né, como nos documentos internacionais que eu já citei, a CDB, a medida provisória, no caso brasileiro, 2186, a Convenção 169 da OIT e o protocolo de Nagoya. Né? Quer dizer, parece que todos os debates, né, relativos à titularidade dos povos indígenas e à possibilidade de uso dos povos indígenas, de autorização e compartilhamento desse uso, se reduz a essas figuras, né, do sujeito indivíduo com autonomia para autorizar esse uso, né, e o sacrifício, né, do cacique, professor, é muito utilizado pela FUNAI, o professor Carlos Marés sempre usa, né, o exemplo de Chavante, né, no sistema de representação, quando os Chavante não admitem, e os povos indígenas não admitem sistema de representação. O sistema de representação política é típico e característico da nossa sociedade. Os índios vivenciam sistemas de democracia direta participativa, que a Constituição boliviana hoje chama de democracia direta participativa comunitária, né, que não admite a representação. E o professor Marés cita o caso de Chavante, que abre uma exceção, né, professor Marés? A representação só pode acontecer quando, né, a decisão favorecer a toda a comunidade. Se tiver uma criança que se sinta desfavorecida por essa decisão tomada, né, a partir do mandato, essa decisão tem de ser repensada. Então essa é uma questão de categorias, né, de representação política e de participação política, de cidadão individual, cidadão indivíduo, ou de cidadania ativa coletiva exercitada pelos povos indígenas, e em suma de categorias jurídicas forjadas, né, e construídas no ambiente moderno, que hoje, né, entram em conflito, né, entram aí num espaço de debate muito importante, né, por conta do reconhecimento dos direitos, das identidades e dos direitos diferenciados em relação a grupo, aqui para usar a expressão do Taylor, né, que vivenciamos no mundo contemporâneo. Segundo um grande autor antropólogo, Rodolfo Stavenhagen, ele diz, né, que isso acontece a partir da queda do Muro de Berlim por conta do ressurgimento, né, de outras categorias de análise sociológica e categorias de análise antropológica. Já não é mais a luta de classes, né? Quer dizer, é a questão da coexistência de diferentes identidades étnicas, portanto, de diferentes modos de ser, fazer e viver no mundo contemporâneo, na sociedade contemporânea. Ora, esse reconhecimento de direitos coletivos e diferenciados dos povos, né, em razão de grupo, dos povos e das comunidades, isso não se deu por acaso, né? Isso não foi um presente dado, não foi uma política de ação afirmativa, né, de estados bonzinhos ou generosos, como
às vezes parece ser, né? Quer dizer, isso foi resultado do processo de lutas dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, pela sua dignidade humana e pela construção de espaços de lutas pelos direitos, né? E espaço no sentido geográfico, né, de Milton Santos, né? Espaço não como espaço territorial simbolizado, né? O espaço como lugar de lutas pela vida e lutas, no nosso caso, no caso do direito, lutas pela dignidade humana e pela construção do direito, e isso foi muito bem reproduzido na teoria crítica dos direitos humanos do professor Joaquim Herrera Flores, da Escola de Sevilha, né? Ora, esses espaços dos povos indígenas, por reconhecimento das suas identidades e dos seus direitos, isso se deu, né, ao longo da história, né? O professor Lino João, da Universidade Federal do Amazonas, diz que isso foi no primeiro momento, né, a partir de trocas, né, de conhecimento de organizações indígenas, brasileiras e latino-americanas, que eram proibidos, né, os índios eram proibidos se comunicar. E eu pediria 5 minutinhos mais só para encerrar. Eu acho que comecei 11h30, né? Eu marquei 11h30, não sei porquê. Esses espaços de luta, né, se deram a partir dos índios se presentificando, né? E há um exemplo que eu acho que é simbólico, um exemplo simbólico muito importante. O Álvaro está ali agora, né? O Álvaro sabe muito bem disso, porque atuou junto com a União das Nações Indígenas, né, no processo de redemocratização do Brasil e no processo constituinte brasileiro que resultou na Constituição de 1988, né, a atuação lá do Ailton Krenak, né, quando foi para o Congresso Nacional vestido de paletó e gravata e foi tirando, né, o paletó e a gravata e a camisa e se pintando de urucum ao longo, né, da retirada da roupa que representava, né, uma espécie de pinguinzinho, como diria o Vará, e colocando a sua identidade ali, muito bem representada pelo simbolismo e pelo grafismo da pintura corporal indígena. Ora, essa luta foi uma luta de muitos sacrifícios. A UNI sequer era reconhecida, né, como possibilidade de existência jurídica, né, porque tinha a palavra nação. Né, União das Nações Indígenas não pode, né, que nação é a base humana de um Estado. Então, se a gente admite a criação de uma UNI, a gente está admitindo aí a possibilidade, né, de uma fragmentação territorial com a emancipação política e a constituição de novos Estados dentro do Estado brasileiro. Quer dizer, isso foi de uma violência tremenda, as reuniões eram impossíveis, mas mesmo assim, o Álvaro Tucano, o Ailton Krenak, o Daniel Gamichi, né, o Gerson Baniwa, o Marcos Terena, né, os que estavam vivos e que não estavam aqui do Rio Grande do Sul e do Paraná, né, o Cangangue e Guarani, né, travavam lutas muito significativas para o reconhecimento de direitos dos povos indígenas e a superação dessa ideia de desumanização dos povos indígenas que ainda estava presente na nossa juridicidade. Pois bem, e com isso eu termino, né? A possibilidade que a gente tem, que a gente se encontra, o paradoxo, né, que a gente se encontra na contemporaneidade com esse reconhecimento de direitos, é esse, né, que cria, né, direitos, mas só identifica esses direitos a partir de categorias que são velhas e ultrapassadas e que não permitem, né, aos povos indígenas dizerem, como diz o professor Marés, qual é que é o seu direito, qual é que é a forma de regulamentação do seu direito. Do ponto de vista teórico, há 2 teóricos que eu acredito que são fundamentais para essa análise, né? Um é o Cal Polanyi, né, quando trata da terra como mercadoria fictícia, né? E outra é a Berta Becker, né? Eu acho que ela é gaúcha, né? A Berta Becker morreu recentemente, quando trata das dimensões humanas da biodiversidade, né? Quer dizer, mesmo nessa perspectiva teórica tão crítica e tão importante, a gente ainda utiliza, né, de categorias mercadoria, bens mercantilizáveis, né, existentes, né, tanto
no ambiente real e concreto e objetivo da natureza, como no ambiente do conhecimento e das ideias que os povos construíram para conceituar e para dizer o que é essa natureza, né? E concluo dizendo, né, que a possibilidade que existe para a gente tratar dessas questões, lamentavelmente, não está, né, nos autores que a gente manuseia na modernidade, ou que a gente manuseia nas nossas faculdades de direito contemporaneamente. Esses autores, eles nos possibilitam fazer diagnósticos, eles nos possibilitam formular hipóteses, mas eles não nos dão a resposta. E eu fico muito feliz, Thaís, que esse congresso esteja ocorrendo aqui na Unicinos, porque aproxima a excelência teórica do direito que existe aqui na Unicinos, no programa de pós-graduação em direito da Unicinos, com a realidade complexa de vida do mundo brasileiro e do mundo latino-americano. Eu acho que marca o seu tempo por isso também, quer dizer, a concretude da vida e a preocupação que deve ter o direito, como diz o Fachin, de aproximar-se e de baixar a realidade concreta, né? A perspectiva, eu acredito, e a possibilidade de resposta a gente encontra num processo, movimento, novo ambiente político-jurídico, epistemológico que temos na atualidade, que é o movimento do novo constitucionalismo latino-americano. Sem endeusar, né, sem fazer com que esse movimento seja, ou essa minha posição seja celebratória, né, ou endeusar, dizer que não deve haver críticas, né, a esse movimento, mas esse movimento retoma as titularidades coletivas dos povos indígenas das comunidades, reconstrui, reconfigura, refunda o espaço político, refunda, reconstrói e traz novas perspectivas, né, para se pensar a participação democrática com mecanismos próprios de tomada de decisão e de participação, né, e questões importantíssimas que a gente tem aqui muito próximo, né? O Paraguai está bem próximo aqui, o Paraguai é um país bilíngue, né? O Brasil, quando os povos indígenas, Baniwa, Tucano e lá de São Gabriel da Cachoeira, né, reconheceram e cooficializaram, né, 3 línguas indígenas além do português, houve uma gritaria geral dizendo que isso era inconstitucional porque a Constituição brasileira reconhece a língua portuguesa como língua oficial. Os índios foram lá e disseram, não, o artigo 231 reconhece os índios, suas organizações sociais e suas línguas, então reconheceu todas as mais de 200 línguas indígenas existentes e faladas no Brasil hoje. Depois, o pomerano foi reconhecido como língua oficial lá no Espírito Santo e nem fizeram briga geral e gritaria geral, porque é uma língua alemã, né? Quer dizer, então, é outra coisa, né? Quer dizer, então, essa possibilidade descolonial, eu acredito que a gente encontra tanto no constitucionalismo novo latino-americano, das constituições da Bolívia e do Peru, volto a dizer, sem endeusar e sem celebrar demais, né, mas ressaltando, né, que é um constitucionalismo que parte, né, de uma realidade ou da regulamentação jurídica constitucional, da realidade complexa, né, desses lugares, de uma perspectiva muito importante, né? E aí as 5 dimensões, né, que eu acredito que são importantes ressaltar desse novo constitucionalismo para dizer que a gente está tendo possibilidades teóricas, jurídicas e legais e normativas, né, de transitar, né, em ambientes descoloniais no que diz respeito à titularidade dos conhecimentos e dos elementos da natureza. O primeiro deles é a refundação do Estado para criar o Estado plurinacional. Isso é um debate antigo, tem outros livros que tratavam da plurinacionalidade na Espanha, na Bélgica, né, no Canadá, mas foi a Bolívia e o Equador que tiveram coragem de chegar e dizer, olha, somos um Estado plurinacional, né, e somos um Estado formado por diversos povos, diversas etnias. Se coloca em prática, aí são as dificuldades, mas a disposição tem, né, Caroline? Caroline fez o seu estágio lá e o tempo de pesquisa no Departamento de Descolonização do Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia, né? Quer dizer, então essa ideia de Estado plurinacional e da coexistência de diferentes nações num ambiente único e estatal é uma possibilidade de ruptura paradigmática com
à dominação colonial, né, o reconhecimento de subjetividades complexas, né, que transita do indivíduo, que é o sujeito da modernidade, às comunidades, quer dizer, outras subjetividades coletivas. A Caroline abandonou o tema dela, mas ela estava tratando, né, dessa questão dos municípios indígenas. Será que é possível? Não é possível, né, as autonomias culturais indígenas, né, que geram um ambiente, né, de organização do Estado, de distribuição de competências, de exercício de cidadania extremamente, né, complexo, né, e, portanto, rompe com essa ideia de autonomia individual da vontade na elaboração dos contratos, né, as territorialidades assimétricas, que isso é algo fundamental, né, no que diz respeito a romper com a ideia de organização do Estado a partir, né, das simetrias Estado, direito e competências marcadas territorialmente, né, e um paradigma de fundamental importância para esse debate sobre o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, que é a superação, né, do antropocentrismo pelo biocentrismo. Quer dizer, alguns dizem que é resgate de histórias passadas, mas isso está muito atrelado a cosmovisões indígenas que não separam conhecimento de realidade, teoria e prática, né? E isso só é possível porque esse novo constitucionalismo latino-americano reconhece o pluralismo jurídico como uma possibilidade de coexistência, né, e de efetividade de diferentes sistemas normativos no ambiente de um Estado. E as comunidades tradicionais, por serem sujeitos, né, tanto em pessoa como em elementos, né, da natureza, que possibilitam essas nossas reflexões. Muito obrigado.